Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com a presença do deputado estadual Guilherme Pazin. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui. Obrigado eu fico muito feliz em receber o convite e bater um papo, mesmo que rápido, muito interessante. Eu inicio perguntando logo o seguinte: é possível aumentar a arrecadação sem aumentar a tributação? Sem dúvida, é aquilo que a gente busca provar a todo momento para os governos. Eu sou prova disso, fui prefeito de Bento Gonçalves por 8 anos. Mais do que dobramos a arrecadação municipal, reduzindo todos os tributos que a Lei de Responsabilidade Fiscal me permitia e escolhendo índices de reajuste inflacionários menores possíveis para fazer com que o recurso ficasse à época no caixa do contribuinte, do empreendedor, no bolso do cidadão, e deu muito certo, deu muito certo. Agora, é importante fazer sempre aquele chamado aos governos para que eles voltem a compreender a sua função original. Os governos foram feitos para acreditar nas pessoas, para representar as pessoas, e muitas vezes a gente enxerga governos, não estou dizendo focado em um estado, mas governos muito mais preocupados com o próprio governo do que com o bem da população. Então, acredito piamente nisso e trabalho para provar todo dia minhas teses. Bento Gonçalves, que é uma cidade que tu tem um carinho especial até hoje, lá está sendo feito um trabalho de resgate social. Poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo feito? Sim. Capitaneado pelo atual prefeito? O prefeito Diogo, meu querido amigo, faz parte do nosso grupo, capitaneia um trabalho muito bacana, que não é compreendido por todos. As pessoas falam, poxa, olha lá o prefeito de Bento indo buscar as pessoas, tirar a Bolsa Família, tirar benefício social. Não é isso. Na verdade, é um trabalho de busca ativa das pessoas que estão inscritas no cadastro do Bolsa Família, que ele mudou a partir do ano de 2023, sendo autoinformativo muitos dos dados, e é por isso que começou a gerar problemas, né, em aumento do número de beneficiários, quando na verdade detectamos que grande parte deles estão na informalidade de trabalho. Então recebe o benefício assistencial, mas estão trabalhando em outras situações, que é muito ruim para a economia essa informalidade. Então, buscar essas pessoas, mas num trabalho hiperhumanizado. Não é tirar cadastro de Bolsa Família, é visitar a pessoa, compreender a necessidade dela, levar o assistente social, fazer desde o currículo, a foto, a entrega de uma roupa, caso a pessoa não tenha para uma entrevista de emprego, a busca dessa pessoa, na verdade é o mapeamento das oportunidades de trabalho e o perfil de cada uma das empresas para fazer um cruzamento lógico entre quem busca ou quem nós vamos fazer buscar o emprego e a pessoa que está, a empresa que está oportunizando o trabalho, até o fato de o município buscar essa pessoa na sua casa no dia da entrevista, levar de volta para casa no primeiro dia de trabalho da mesma forma. Veja, é toda uma cadeia e o acompanhamento dessa, porque nós acreditamos, e é algo que aconteceu nos meus 2 primeiros mandatos, e agora no primeiro e segundo mandato do prefeito Diogo, nós acreditamos na cultura do trabalho. Nós entendemos que a prosperidade ela vem com o esforço, com a busca, com o ganho, honesto, próprio, mas a gente acredita muito nisso. Então, a gente está tentando fazer o trabalho de demonstrar de forma muito verdadeira e clara que nós somos uma grande potência nacional, o estado do Rio Grande do Sul. Agora a cultura do trabalho ela precisa voltar a ser prioritária e o resultado está aí. Bento Gonçalves é o município com o menor índice, menor número de bolsas famílias, né, proporcional ao seu número de habitantes, entre municípios médios e grandes de todo o Brasil. Então dá certo, dá certo. Agora, eu compreendo que nos dias de hoje, ou talvez no passado também tenha sido assim, mas eu compreendo que para os governos dar e oferecer para as pessoas é um movimento que, na cabeça de alguns, pode resultar em apoio maior, em voto, mas até quando, sabe? Sim. Até quando o cidadão ele vai compreender que tem que sair muito recurso do bolso dele para sustentar vontades ou benefícios que não são voltados para quem realmente precisa, e deixando muito claro, os benefícios assistenciais para as pessoas que realmente estão precisando, elas precisam ser mantidas. Eu afirmo que o Estado Nacional, o Estado brasileiro, ele deixa de fazer por sua população e muito por causa que está fazendo por muitos que não precisam. Então, quando tu precisa, falta. Veja no momento que nós temos hoje, dados um pouco tempo atrás, 90 e tantos milhões, 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de recurso público, né, benefício público, aposentadoria merecida, mas programas assistenciais, bolsas famílias, e vale gás, pé de meia, tantas outras situações. E para hoje nós temos o quê? 105 milhões de brasileiros que são empreendedores ou empregados, mais ou menos essa situação. Vai chegar no momento em que aqueles que estão
produzindo, empreendendo, colocando risco dentro da operação, tomando recurso no mercado, colocando o patrimônio pessoal como garantia, os riscos da insegurança jurídica nacional, vai chegar o dia em que esses vão falar o seguinte: olha, já atingi o que eu acho que eu posso viver de renda, vou botar o recurso num banco com uma Selic alta, um juro absurdo, e vou parar de me expor a risco. E aí a conta não vai fechar mais. Não vai fechar mais. Se é que hoje ainda hoje já não fecha, pode-se né? dizer que fecha. Na verdade, o que a gente está vivendo sob o aspecto econômico é justamente pelo comportamento perdulário de governos que gastam mais do que podem, né? Então, só que eu moro nesse país, e é por isso que eu falo tanto, e é por isso que eu falo para quem está nos assistindo uma série de obviedades, mas que elas precisam ser ditas e reconhecidas pela população como certo a ser feito, porque senão mais gerações de escolhidos pela população que vão dar mais do que estimular. Veja, a gente deveria trabalhar pela autonomia das pessoas, nós deveríamos estar trabalhando pela independência das pessoas, e hoje a gente está trabalhando com políticas de permanência em serviços públicos. Não vai fechar conta, não vai. Uma pauta que eu não posso deixar de tratar aqui é o Acordo Gaúcho. Nós tivemos no ano passado aprovada a lei do Acordo Gaúcho, que é, de certa maneira, um espelhamento, né? Ela é muito inspirada na transação fiscal federal. Só que até agora nós não tivemos uma implementação, uma regulamentação daquilo que foi votado e aprovado pela nossa Assembleia Legislativa, né? Esse Acordo Gaúcho como lei está vigorando, mas nós não temos o esperado decreto do governador. Qual a expectativa que o deputado tem em relação à efetiva implementação do Acordo Gaúcho aqui no Estado? Bom, Leandro, a expectativa ela foi frustrada, né? Foi frustrada porque nós esperávamos que, num prazo de 90 dias após a sanção do governador, nós tivéssemos essa lei na rua. Inclusive, o autor da proposta, original, que depois veio para um projeto do Executivo, conversa muito frequentemente conosco. A Assembleia Legislativa ela trabalhou em regime de urgência para aprovar o Acordo Gaúcho. Veja, é uma coisa rara no processo, né? Pegar uma matéria econômica, né, financeira do Estado e transformar em urgência. Isso pela necessidade que o nosso mercado tem de regularização das condições de cada uma das empresas. Agora, o Estado vem optando por programas diferentes e que não agradam ao intento de quem aprovou o Acordo Gaúcho. Por exemplo, o Refaz Reconstrução 2, né? Isso é outra situação, né? Estamos falando de um programa de transação tributária que ele tem um espectro completamente diferente de uma simples renegociação de dívida. Exato. Então nós esperamos, o governo ele tem, salvo engano, até abril do ano que vem, para não ferir as questões legislativas eleitorais, né? Seus impedimentos. Então esperamos que nessas últimas semanas do ano, o governo, pela Secretaria da Fazenda, consiga ajustar as suas divergências, né? A informação que a gente tem é que ainda tem alguns pontos em divergência entre a Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, mas a cobrança está grande, a cobrança da Assembleia Legislativa está muito forte para que saia para a rua quanto antes. Porque é bom para o Estado. Porque sem dúvida, é bom para o Estado, dúvida, vamos deixar muito claro. É bom para o cidadão? Por óbvio que sim, para o empreendedor. Mas é muito bom para o Estado que precisa desses recursos que estão na praça, né? A gente precisa poder cumprir com os compromissos de um Estado que ele é carente em muitas coisas, né? Desculpa me alongar um pouquinho. Não, mas e efetivamente, porque assim, não só é bom para a arrecadação e, portanto, bom para o Estado, como também tu resgata contribuintes que hoje estão numa situação... um processo de atividade. Exato, e aí são empresas que vão voltar a empregar, voltar a produzir, voltar a gerar impostos. E um Estado que carece tanto de investimentos. Veja, o Rio Grande do Sul tem no seu maior ativo o seu povo. Ponto. Ponto, porque nós temos uma costa marítima gigantesca e não aproveitamos, temos um único porto marítimo. Agora, estamos trabalhando muito forte nesse projeto do Porto Meridional, de apoio, um empreendimento privado que vai ajudar a reter produtos que hoje são escoados pelos portos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então é uma estratégia de retenção de produtos vocacionados principalmente na metade norte. Nossa matriz rodoviária, logística rodoviária é terrível, né? A gente se basta porque tem uma freeway aqui do nosso lado, mas a realidade do interior do estado é caótico, e a gente perde mais gente em acidente de trânsito do que uma guerra. Matriz logística ferroviária não existe, o que tinha 3.600 quilômetros na década de 90, quando a ALL assumiu a concessão pública federal e hoje é sucedida pela Rumo. Hoje nós temos 900 quilômetros
em pleno estado, e a Rumo está desmontando trechos ferroviários e levando para os outros estados. Não faz sentido, sabe? Os aeroportos, hoje nós temos... É para ser o contrário, né? É para ser o contrário. E não tem como prosperar se tu não tem matriz logística, né? Num estado que já não tem um privilégio geográfico comparado a outros estados, que está lá no extremo sul e no coração de um bloco econômico que ele claudica, né? O Mercosul, ele vai, ele vem, às vezes a Argentina, que se assemelha ao Brasil pelo volume, se assemelha não, mas é um mercado potencial do Mercosul. Às vezes está bem, às vezes está mal, então a gente está num coração de algo que ainda não funciona, não traciona. A gente está no sul do sul. Não temos fundos constitucionais de investimento que sirvam para atrair empreendedores. A nossa indústria ela vai buscando esses benefícios tributários que outros estados possuem condições de fazer. Um estado que tem uma cauda previdenciária gigantesca, nós temos um déficit muito grande, e o setor logístico ele não é um capricho, o setor logístico é uma condição. Sem dúvida. Uma condição que poderia, inclusive, compensar tributos majorados, como nós temos aqui, ou condições majoradas, nem tributos, mas poderia compensar se tu tivesse uma logística interessante. Não é o caso. Faltou falar do aeroportuário, né? Sim. A gente tem um único equipamento que é muito bom, a partir de uma concessão pública, que é aqui em Porto Alegre, mas que ele mas é um só. E ele ele representa cerca de 80%, até pouco tempo atrás era 88% de todas as chegadas e partidas do Estado. Não faz sentido ter um Estado tão grande como o nosso, com uma matriz aeroportuária tão pobre. Que algumas coisas estão acontecendo, mas ainda numa velocidade. E, por fim, hidrovias. Sabe? Nós somos o segundo Estado em potencial hidroviário do país, e o Estado que, com toda a convicção, por causa da legislação ambiental completamente restritiva e pouco inteligente, e tantas outras situações, a gente não explora, a gente não draga, a gente não desassoria, a gente não tem hidrovias que poderíamos ter no interior do estado, retirando o volume das rodovias ou ferrovias, no caso, e usando uma matriz barata, a gente não tem. Então, isso tudo me faz desanimar que nada, sabe? Isso tudo me faz ter a convicção que a gente tem que modernizar a nossa legislação, compreender a importância do nosso empreendedor, fomentar essa cultura de trabalho, porque a gente tem algo que iniciamos falando, poucos têm, com respeito a todos, mas é um povo que é altamente resiliente, né? Um trabalhador, um povo para frente, aguerrido, combativo e que nos estimula a ter um estado diferente, né? Melhor. Eu não poderia encerrar sem falar um pouco de vinhos. Boa. Recentemente estivemos conversando com o empresário Eduardo Valduga, que mencionou, né, de toda a dificuldade que é hoje produzir vinhos no Brasil de um modo geral, mas no Rio Grande do Sul essencialmente, por ser o maior produtor do país. O que podemos falar sobre essa indústria que ao mesmo tempo ela é pujante, mas também tão pressionada pela tributação e por todas as dificuldades de logística que o deputado mencionava antes, o que podemos falar tanto para o consumidor quanto para aquele que é o produtor de vinhos aqui no nosso estado? Em primeiro lugar é que o produto gaúcho, né, o vinho gaúcho, ele é incrível, é incrível. Não bebe ele ou não serve ele quem realmente desconhece ou tem certo preconceito com produtos lá da década de 80, 70, que era um vinho muito mais simples. Né? Hoje não, hoje nós temos a ciência a nosso favor, muitos enólogos, escolas renomadíssimas e gente estudando em todos os cantos do mundo para vir aqui e fazer produtos que são incríveis o bastante para ganhar premiações internacionais num volume gigantesco. Então, bebam um produto nacional, até porque realmente nos estimula, né? É bom para todos nós. Mas, por outro lado, é um produto que eu lembro quando comecei a militar na política, sempre de direita, né? Minha linha sempre de direita. Eu ia para Brasília para falar sobre as pautas de tributação do setor, e lá em Brasília o pessoal praticamente dizia, não, isso daí é coisa dos gaúchos, né? Vocês detêm 90% da produção de vinhos espumantes, isso não é um assunto do Brasil. Pauta regional. Não é nosso. Não é nosso problema, mas arrecadam bastante. Sim. Chegava aqui no estado do Rio Grande do Sul para falar sobre vinhos e espumantes e as nossas dificuldades, desde mão de obra. Tá? E o estado do Rio Grande do Sul dizia, não, isso não é um problema do estado do Rio Grande do Sul, isso é um problema de vocês lá da Serra. Então a gente nunca foi pauta de relevância maior. Que bom que o tempo foi passando e esse nosso perfil empreendedor foi moldando um Rio Grande diferente. Hoje os vinhos não são assuntos da Serra Gaúcha, tem vinícola na capital aqui em Porto Alegre, tem vinícola na região metropolitana, na Serra do Sudeste, no centro, no norte, no noroeste do estado, na campanha, e vinícolas incríveis, premiadíssimas. Então já virou um assunto mais interessante. Esse ano nós transformamos o vinho como símbolo do estado do Rio Grande do Sul justamente para a gente compreender
que nós temos condição de explorar isso não apenas como um produto industrial, mas também pelo enoturismo, agregando mais de 70 atividades nesse setor aí que vai gerar emprego e prosperidade. Agora, temos o vinho mais tributado do mundo, um dos 2 vinhos produtos mais tributados do mundo. Produto que hoje bota aí uma média, 50% daquilo que a gente paga numa garrafa de vinho gaúcho é tributo, algo que tu não consegue comparar com outros países. Por exemplo, vamos pegar a França, Itália, Espanha, Portugal, grandes e tradicionais produtores, eles pagam metade, nem metade do nosso tributo. Tem estímulo, né, subsídio desde a agricultura, indústria, na comercialização, na exportação, e mais do que tudo, ainda não compreenderam como algo brasileiro. Então essas são as dificuldades. Por outro lado, nós temos a qualidade e novos destinos produtores muito interessantes. Hoje são 19 regiões produtoras no Brasil que estão fazendo, inclusive na capital federal, em Brasília, com uma vinícola maravilhosa, a Vinícola Brasília, a Triaca e tantas outras. Então é algo que o Brasil vai conhecendo, né? Espero que no menor tempo possível a gente consiga colocar numa posição de respeito, onde a tributação ela seja realmente uma forma do governo do estado não retirar o recurso, mas sim tributar para fazer as suas políticas públicas, mas que nos coloque em grau de competitividade. Então esse é o meu grande desejo, porque diferente de outras culturas, a cadeia do vinho ela é interessante, ela é de transformação pura, né, do pequeno produtor que a gente conseguiu levar prosperidade a partir de uma pequena produção de economias familiares muito pequena, sabe? E a pessoa ganha muito dinheiro com isso, agregando valor na indústria cada vez mais, entendendo o público de vinho mais simples a vinho mais requintado, premium. Então a gente tem na espumante, que é referência internacional, no suco de uva, que tem uma condição, o melhor suco de uva do mundo está aqui, não é força de expressão. Não é não. Vai tomar suco de uva nos Estados Unidos, vai tomar suco de uva na Europa para enxergar o que eu estou falando e compara com os nossos sucos integrais. Então a gente tem uma cadeia muito grande, a gente movimenta muita gente. E tem o enoturismo ainda. Aí a gente leva que está caindo de maduro aí dentro. Né? Que bom. Deputado Guilherme Pazin, muito obrigado pela presença aqui, espero tê-lo mais vezes aqui no escritório, compartilhando um pouco dos projetos, dessa experiência, seja dentro da Assembleia Legislativa, como fora, como uma pessoa que eu sei que circula por todo o estado aí, que está em contato direto com, como eu disse, com produtores, com empresários de diversos setores, com a população em geral, uma pessoa com muita sensibilidade social e que eu tenho certeza muito tem a contribuir aí com o nosso estado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer falar com vocês e falar tanto, né, de forma tão rápida sobre as coisas que a gente acredita, mas parabenizar o fato de vocês aqui, um grande escritório de advocacia, todas as vocações, darem um tempo de investir em levar conhecimento, ou levar visões de algumas pessoas que vocês compreendem para o todo, para o público, é algo muito bacana. Isso humaniza e mostra que toda essa assessoria gigantesca, assessoria do mundo jurídico, ela se dá por credibilidade, e isso vocês têm de sobra, né? E poder conversar com vocês é legal.